Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à terceira videoaula do componente curricular Libras, promovido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu sou o professor Anderson Siqueira e é um prazer estarmos juntos novamente. Nessa videoaula, separei 7 perguntas que são comumente feitas. O objetivo é esclarecer as questões que permeiam a língua de sinais e os surdos. Vamos ver a primeira pergunta? A língua de sinais é universal? Mito. Cada país tem a sua própria língua. Isso vem de uma ideia errônea de que a língua de sinais é algo puramente icônico ou gestual. A Libras é a língua de sinais da comunidade surda brasileira. Significa dizer que no Brasil inteiro surdos utilizam os mesmos sinais sempre? Não. Assim como qualquer outra língua humana, a Libras possui variações regionais. Por exemplo, veja o sinal de mãe. Observem, mulher mais o sinal de beijo. Mulher, beijo significa mãe. Isso em várias regiões do país. Outra forma de dizer mãe, aqui na Bahia, maninha. Perceba? Outros tipos de sinal para dizer mãe, Rio Grande do Sul. E existem maninha também, 4 variações regionais para mãe. É evidente que mesmo com algumas variações, é possível estabelecer uma comunicação tranquilamente entre surdos de regiões diferentes. Portanto, cada país tem a sua língua. Língua de sinais americana, no caso dos surdos dos Estados Unidos, língua de sinais japonesa, língua de sinais alemã, língua gestual portuguesa. Segunda pergunta. A língua de sinais é uma versão sinalizada do português? Mito. O português é uma língua oral auditiva e tem seus aspectos gramaticais próprios, assim como as línguas de sinais possuem seus aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e pragmáticos. São línguas independentes. Como aprendemos na aula passada, a origem da Libras é a língua de sinais francesa, enquanto que o português brasileiro tem origem em Portugal, com as incorporações de palavras indígenas, africanas, entre outras. Terceira pergunta. A língua de sinais é artificial? Mito. A língua de sinais é uma língua natural e o seu desenvolvimento acontece naturalmente. Não foi criada em um laboratório. Como língua natural, ela vai se transformando. Você já ouviu falar em Esperanto? Esperanto é uma língua artificial criada em laboratório, criada com o objetivo de facilitar a comunicação entre povos. Esse não é o caso das línguas de sinais. Quarta pergunta. É verdade que posso expressar qualquer conceito em língua de sinais? Verdade. Você pode falar de coisas concretas e abstratas. Pode narrar uma história, contar piada, discutir política, religião ou fé. Como você já deve ter percebido, a língua de sinais não se resume ao alfabeto manual. Ele é apenas um recurso. Serve como um empréstimo linguístico usado para soletrar nomes próprios ou soletrar algum termo desconhecido. Quinta pergunta. Todo surdo faz leitura labial? Mito. Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, porém, nem todos a desenvolvem. Ainda assim, seu efeito é limitado. Considere uma pessoa que faz leitura labial em um ambiente acadêmico, em que o vocabulário é novo e ela não compreende todo o contexto envolvido no uso daquela palavra. Num contexto familiar em que a conversa é comum, falar de fome, de água ou banho é bem mais simples do que entender na escola uma fórmula de Bhaskara. Sexta pergunta. Os surdos conseguem aprender português mesmo sem ouvir? Verdade. E por que então muitos surdos não sabem o português? Esses surdos foram vítimas de um sistema educacional que priorizou a oralidade. Não desenvolveu-se metodologias educacionais que buscassem dar conta do ensino do português como segunda língua na modalidade escrita. Os estudos nesse sentido são ainda recentes. A ideia da educação bilíngue, conforme comentamos na aula passada, é dar aos surdos condições de serem fluentes em Libras e em português escrito.
Acredito que é nessa direção que iremos. Sétima pergunta. É verdade que se os surdos aprenderem Libras, eles nunca aprenderão a falar o português? Mito. Ainda encontramos recorrentes profissionais de saúde que mantêm sua visão estritamente clínica e orientam os pais a não permitirem que seus filhos aprendam ou usem a Libras. Isso é um absurdo. A partir de uma base linguística forte, essa criança terá condições de desenvolver-se plenamente. Sugiro que façam a leitura do livro de Audrey Gesser, Libras, que língua é essa? Estou certo de que vários outros aspectos farão mais sentido para você após essa leitura. Até nosso próximo encontro.